e a gente bate papo com o Dr. Mário Noviello sobre guarda compartilhada PET. É o nosso momento PET de hoje. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado. Mário, vamos lá. Mudou realmente isso? A gente está vivendo um momento em que isso já é uma realidade? Tem hoje guarda compartilhada do cachorro ou do gato? Sim. Ainda não existe uma legislação específica para isso. Tem 2 projetos de lei, um de autoria do senador Antônio Anastasia, outro de autoria do deputado Ricardo Isar, para alterar alguns artigos no Código Civil para que o animal deixe de ter a conotação de coisa. Né? Tá. Porque a gente tem hoje um novo entendimento, que o animal ele é sujeito de direito, ele é um ser senciente, ele tem sentimentos, então ele não pode ser tratado como essa almofada. Né? Ele tem que ter um tratamento diferenciado. Só que na lei, hoje, ainda não... ele é igual ao almofada. Exato, ainda é como se fosse um objeto. Sério, né? E Sério. isso daí, em tempos atuais, é totalmente descabido. Vou ser radical. É tosco, né, cara? Você tratar, né, um animal como um objeto. Sério, pelo amor de Deus, está muito ultrapassado isso, né? Sim, por isso tem esses projetos de lei, né? Espero que eles saiam somente do projeto, passam a constar no nosso ordenamento jurídico, né? Só que assim, o judiciário viu que essa é uma questão que assim está cada vez mais latente na nossa sociedade. Então as decisões nesse sentido, né, da questão dos pets no direito de família já tem muitas alterações, né? Então assim, essa questão da guarda compartilhada que a gente vai falar aqui. Vamos lá. Né? Diferentemente das crianças, né? Na criança hoje você tem a guarda compartilhada, que você... o pai, ele não somente paga a pensão, ou a mãe somente paga a pensão, né? Um tem a guarda, mas aquele que não tem a guarda da criança, ele participa ativamente da vida da criança. Então, ele vai tomar uma decisão em comum com a mãe, com o pai, de qual escola vai estudar, que curso vai fazer, que idioma vai estudar, esse tipo de coisa. Na questão dos pets, eles estão permitindo, inclusive, não somente a guarda compartilhada, como a guarda alternada. O pet ficar na casa do pai ou da mãe, Alguns dias da semana ou uma dias, semana. E outros dias da semana na casa do outro cônjuge daquela sociedade conjugal desfeita, né? Eu tive um caso no escritório, foi muito interessante. Me o casal conta. estava em pé de guerra, assim, eles não conseguiam mais ter um convívio entre eles. Então eles continuaram morando no mesmo bairro. Então assim, eles determinaram um daycare, né? Então o animal era deixado naquele daycare, então a mãe deixava um dia, o pai ia lá, buscava no final do dia, então os dois passaram a conviver amistosamente com o animal, sem ter um convívio entre eles, Perfeito. sem ter um contato entre eles. Perfeito. Então ficou isso muito... Deu certo. Deu muito certo, e as decisões do judiciário estão reiteradas nesse sentido, né? Teve uma decisão no ano passado do STJ, uma decisão que foi lá em Brasília, né, que era uma cadeia em Yorkshire. Tinha 7 anos o animal, e depois de 7 anos com o animal convivendo com o pai e a mãe dele, ia tirar o pai do convívio com aquele animal? Não, o animal sofre com isso, né? Tá. Ele tem uma sensação de abandono muito grande. Então é importante que ele permaneça tendo convívio com aqueles pais que criaram ele por 6, 7 anos. As pessoas estão pleiteando isso? As pessoas estão indo à justiça pedindo isso hoje? Sim, inclusive aqui no TJ de São Paulo, como eu disse anteriormente, antes era uma questão de vara civil, que era o direito das coisas. Essas questões de pets, hoje elas estão sendo discutidas na vara de família. Então, quando tem uma divergência, né, o juiz vai falar, isso aqui não é competência da vara civil, isso é competência da vara da família. Então, os juízes já estão mais sensíveis com isso, mesmo não tendo uma legislação específica para isso. O entendimento hoje é que tem que ter usar uma analogia com a legislação que já tem da criança, né? Faz uma analogia e aplica ela ao animal. E a justiça tem escolhido ou recomendado o quê? A guarda compartilhada, a guarda alternada? Do que você me falou, a guarda alternada me parece uma coisa mais fácil de fazer. Sim, depende muito de como é a situação. Por exemplo, você deu o exemplo da comissária de bordo. Se ela se separa e o marido, por exemplo, tinha um emprego fixo, é notório que vai ficar muito mais fácil o animal ficar mais tempo com aquele que tem uma residência fixa do que quem trabalha viajando toda hora. Então, assim, é uma alternada, mas você cria regramentos para cada tipo de caso. Tá, perfeito, perfeito. Não, tá claríssimo isso, tá claríssimo. A gente não tendo uma legislação. Então, por exemplo, eu estou vendo que isso é uma sensibilidade do judiciário, que é muito legal. Sim. A gente está avançando em relação ao que está na legislação. Mas ainda assim, há situações em que a parte que quer ficar só com o cachorro bate na história da legislação e aí o juiz fica impossibilitado, porque se você estiver tratando como uma coisa, se você já que eles são legalmente tratados como uma coisa, chega-se, se não mudar a legislação, chega-se em algumas situações em que Sim. não há acordo, e aí a legislação tem que falar mais alto? Sim, isso que está acontecendo. Muitas vezes o juiz ele fica ali
Depende do juiz, né? É um pouco de loteria o que acontece, depende da vara que vai cair o seu processo. Então tem juízes que é aquela coisa bem by the book, ele vai seguir estritamente a lei, né? Só que hoje, assim, é notório que o PET na sociedade ele mudou muito. Então os juízes estão deixando a legislação um pouco de lado e fazendo uma aplicação mais razoável, usando analogia com a questão das crianças, né? Então a aplicação hoje ela está muito mais humanizada, né? Então os juízes não estão mais sendo direto e reto na aplicação da lei. Então, mesmo não tendo uma legislação, o entendimento da sociedade, dos magistrados, está um pouco mais flexível. Por outro lado, tem uma outra questão, que é a questão, como você falou, de pensão, esse tipo de coisa. Aí já não entra nesse caso. Vamos supor, Não. se o cachorro fica com um lado do casal, ficou com o pai, ficou com a mãe, ficou com um dos companheiros, o outro não tem que arcar com despesas. Isso não temos nenhum caso desse tipo. Não, já tem decisões... Já tem? Já tem decisões que, assim, hoje você não pode aplicar para o animal uma pensão alimentícia. A pensão alimentícia, ela só é válida para humanos. Perfeito. Então, assim, o que os juízes estão fazendo? O cônjuge que sai, que vai ficar menos tempo com o animal, o que ele tem que fazer? Tem que arcar com uma ajuda de custo. Tá. Né? Teve uma decisão no Rio de Janeiro, se não me engano, que um casal tinha uns 7 animais. Tá. Né? De todos os tipos. Caro. Gato, cachorro, tartaruga, peixes. O juiz falou assim, olha, um valor que eu acho razoável, R$ 150 por animal. Então ele tinha que arcar com R$ 750 por mês, Tá. né, para ajudar o custeio daqueles 7 animais que ficaram com a ex-esposa. Tá. Né? Então, assim, não é uma pensão, porque assim, a pensão, ela inclusive tem o caso de inadimplemento dela. Da prisão. Da prisão, né? Tá. Então não é uma pensão alimentícia, mas já está se aplicando uma ajuda de custo para aquele que saiu do lar e deixou o animal com outro cônjuge. Gente, mas que evolução interessante isso, Sim. né? Acho que a gente está caminhando, que nem a gente estava falando agora da história da gordofobia. Eu acho que a nossa sociedade está melhorando, viu, doutor? Eu tô Nesse vendo, sentido, eu acho tô que tá feliz em com plena isso, evolução. viu? Eu tô vendo uma evolução. Vamos ajudar agora as pessoas em casa que estão passando por esse momento. Minha amiga, meu amigo, vocês não estão se entendendo, né? Deu ruim. Então não tem jeito, já tentaram de tudo, mas não vai ter jeito. Vai separar. Mas tem cachorrinho, tem gatinho, com ou sem filhos humanos. Tá? Então, as duas situações. Como é que a gente faz esse passo a passo para tentar encontrar aí um acordo? Tem que conversar com o advogado? Me ensina o passo a passo aí para as pessoas tentarem encontrar um caminho. Hoje, a maioria dos advogados estão se capacitando na questão de mediação. Né? Então, assim, em vez de você ir para o litígio, né, muitas vezes a gente faz o processo internamente no escritório, né, e não coloca o juiz para decidir, o juiz só homologa. Então a gente tenta equilibrar as partes ali, conversa, às vezes 2 advogados, às vezes o mesmo advogado advogando para a esposa e para o marido, né, consegue se fazer um termo, né, faz um termo de acordo ali e só leva para a homologação do Poder Judiciário. Né. E nisso ali, nesse caso específico que eu falei do meu escritório, a gente fez isso tudo internamente no escritório. Né. Tudo vocês? A gente levou, conversamos bastante com cada parte. Com cada parte, né? Chegamos nesse consenso, achamos essa solução do daycare para eles não terem contato entre eles. Né? Essa é muito boa. E tudo isso foi feito dentro do escritório, né? E só levamos para o juiz homologar. E pronto. Pronto, foi super simples. Foi super simples. Então o melhor caminho é esse. Conversa. Se não está tendo um acordo simples e fácil e amigável, procura um advogado que o advogado vai ajudar e já está preparado para isso. Né? Ele já tem os elementos, ele sabe o que vai passar na justiça e o que não vai passar na justiça, né, doutor? Sim, hoje assim, a visão moderna do direito é evitar o litígio. Então a gente tenta resolver... Custa caro e leva tempo, né? Sim. Então a gente tem essa ineficiência do judiciário. Um país tem mais de 100 milhões de processos em trâmite. Então, assim, se você leva uma coisa mastigada para o juiz, fica muito mais fácil. Você resolve o problema do seu cliente, né? As pessoas saem satisfeitas e você não atravanca o judiciário com mais um processo. Pensando mais ou menos, voltando àquela história daquele caso lá do Rio de Janeiro, né? Que você disse, ficou com um lado e aí o juiz determinou que R$ 150 por animal eram 7 animais, enfim. O que inclui nisso daí? Ele está pensando em tudo, todos os gastos, tipo despesa veterinária, alimentação... Sim, alimentação, higiene, despesa veterinária, né? Que a gente tem que usar esses custos. E muitas vezes acontece de ter algum animal que tem um problema mais severo, precisa de um tratamento. Por exemplo, um dos meus cachorros tem um problema seríssimo de pele. Então ele tem que usar um remédio que só esse remédio custa R$ 400 por mês. Nossa, é uma porrada. Então, assim, se um casal que está numa situação econômica hoje não está fácil para ninguém, né? Então é justo que arque com uma parte, né? Aquele que está saindo do lar, arque com uma parte desse tratamento, por exemplo. Tá perfeito. Olha, eu fico muito feliz disso estar evoluindo. Para quem que a gente tem que pedir, quem a gente tem que pressionar aí das nossas autoridades para mudar essa lei? Me ajuda aí, vamos começar a pegar no pé desses caras. Eu sempre falo que hoje a gente tem uma coisa fabulosa que é a rede social. Tá. Então, assim, lembra de quem você votou na eleição passada e fala para o seu deputado, olha, você não acha interessante melhorar a lei?
pesquisa na internet esses projetos de leis. Inclusive, Celso, eu preciso falar do meu site, né? Fala. Que é o www.novielo.adv.br. O teu Novielo com 2 L's, correto? Novielo com 2 L's. Novielo.adv.br. E tem o blog lá, né? Tá. Então, /blog. Eu publiquei hoje, já republiquei obrigado. 2 matérias que eu fiz anteriormente falando sobre essa questão da guarda, e lá nessas minhas matérias tem o projeto de lei, tem o deputado que foi o proponente desse projeto de lei, né? Então vai lá, pressiona o deputado quem você votou, entra no Instagram dele, entra no Facebook dele e fala, olha, teu projeto de lei está ainda gavetado, vota, é uma coisa importante para a sociedade. Então eu vou te dar um passo a passo muito legal. Você que tem família pet como eu, né? Família multiespécie, que é o caso da minha família, você que tem nessa situação e se preocupa com algo assim, tá tudo bem, você tá super bem casado, tá feliz, não tá brigando com a patroa, tá tudo em ordem, você não tá brigando com o maridão, tá tudo em ordem, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então vamos deixar a lei que proteja todo mundo. Faça isso que ele falou agora. Você vai entrar agora lá no Novielo.adv, novielo com 2 L's.adv.br, que é o site dele, lá tem o blog e você vai ver esses projetos de lei. Aí vai lá no seu deputado, né, em quem você votou, e fala, olá meu filho, tem um projeto de lei que está parado aí, vamos mudar essa lei? Bicho não é coisa, bicho não é objeto, tá? É ser vivo, precisa mudar. Vamos olhar esses projetos de lei para mudar essa legislação, para ficar tudo mais fácil. E eu quero dar parabéns à Justiça, que teve a sensibilidade de se antecipar e não esperou a mudança. Porque se a gente ficar esperando Brasília, a gente espera muito. Então que bom que a Justiça está pensando diferente, doutor. O judiciário está evoluindo e isso é muito importante, ele está se sensibilizando. Obrigado pela presença, como sempre. Vamos fazer outros bate-papos. Perfeito. Já está convidadíssimo a voltar.